gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma leitura que me fez surtar bastante durante o mês de agosto e que inicialmente eu falei que eu não queria ler, inclusive eu falei isso daqui num vídeo, falei, não tem intenção de ler esse livro, não tem vontade. Pois é, meus amigos e amigas, dessa água eu bebi, falei que não ia beber, mas bebi, tomei um banho nessa água e acabei lendo Cor de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas, que é esse livro daqui. Aqui no Brasil ele foi lançado pela Galera Record e ele faz parte da série de ACOTAR. Mas não deixe de falar um pouco mais sobre esse livrinho daqui e do porquê eu mudei de opinião, que eu falei, vou ler esse livro, porque antigamente estava, acho que não vai rolar. Já aproveita para você poder se inscrever no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Rúvia. E eu também faço live de leitura lá na roxinha como Editora Rúvia, que assim a gente tem contato muito mais próximo. E como eu disse anteriormente, Cor de Chamas Prateadas é um livro que faz parte dessa série de ACOTAR. É como se fosse o livro 4 de ACOTAR e ele vai se passar após os acontecimentos da trilogia original, depois de toda a guerra, depois de toda a confusão. E dessa vez a nossa personagem principal é a Nesta, que é a irmã da Fairy. E além da Nesta, nós também vamos ter o Cassian, que vai ser um dos protagonistas, porque os capítulos vão se intercalar entre a Nesta e o Cassian. Então, basicamente, nós vamos conhecer a história da Nesta e também da relação dela com o Cassian e dos dois narrando toda essa história. Logo no início do livro, a gente vai acompanhar a Nesta dela vivendo essa vida dela lá no mundo férico, como uma férica. E a gente vai ver como é que essa questão está sendo bem complicada para ela, porque a Nesta, em primeiro lugar, ela foi levada para o caldeirão, forçada a entrar no caldeirão, ela não queria se tornar uma férica, então ela se tornou uma férica à força. Tem toda essa questão dela não se sentir em casa lá, dela não sentir, esse é meu lugar, é aqui que eu pertenço, então ela está tendo muita dificuldade para poder se adaptar a essa nova realidade. Ela não gosta nada disso, ela não se sente feliz e ela basicamente tá tendo uma rotina de ir em bares, beber bastante, transar com vários caras e também gastar o dinheiro público lá da corte. Então a vida dela acabou entrando nesse ciclo. É como se ela tivesse perdido o propósito dela, uma vocação. E o pessoal, as pessoas ao seu redor começam a ficar preocupadas com ela, com a forma que a Nesta está levando sua vida, de toda hora estar num bar, bebendo, sem nenhum propósito, uma vocação, uma função, de forma que eles decidem fazer uma intervenção. E nessa intervenção, para poder tentar ajudar a Nesta para que ela saia desse ciclo vicioso, desse ciclo de autodestruição que não está fazendo nada bem para ela, a Fairy decide o seguinte, que a Nesta vai morar na Casa dos Ventos com o Cassian e também vai treinar com ele. E além disso, ela também vai trabalhar na biblioteca com as sacerdotistas. E logicamente, com toda essa questão da intervenção, da Nesta ter que se mudar e treinar com o Cassian, também trabalhar na biblioteca, é algo que não agrada a personagem. E ela fica realmente brava com o pessoal por eles terem harmonizado tudo isso. Ela se sente um pouco traída, mas no fim não tem nada o que fazer. Ela acaba indo para casa do Wendell para poder trabalhar na biblioteca e também treinar com o Cassian. E como já era de se imaginar, essa questão do treino dela com o Cassian não é nada fácil. A Nesta constantemente ela acaba sendo rude, hostil com ele, com comentários para poder tentar afastar o Cassian, que ela fala assim, não tô a fim de treinar, eu não vou fazer isso, e ela só quer que o Cassian a deixe sozinha, a deixe em paz. Porém o Cassian não se afasta, ele não deixa ela sozinha, e mesmo com o comportamento às vezes um pouco grosseiro e rude dela, o Cassian permanece ao lado da Nesta, tentando ajudar ela, tentando fazer ela treinar. E então vai ser uma questão bem lenta, bem difícil. E eles vão começar desde o início, porque a Nesta não tem muitas habilidades, igual a Fairy, que sabia caçar. Então ela realmente vai aprender do básico. Vai ser uma coisa um pouco lenta, devagar, meio custosa, mas que o Cassian vai continuar insistindo, porque ele acredita na Nesta, ele tem uma fé muito grande por ela, de forma que ele tá tentando ajudar e não gosta de deixar ela sozinha. E eu gosto bastante dessa preocupação, desse carinho que o Cassian tem com a personagem. Enquanto isso, o trabalho da Nesta na biblioteca é meio cansativo, meio chatinho, mas é uma forma que ela consegue manter seus pensamentos em ordem. Enquanto ela tá fazendo as tarefas, ela consegue colocar seus pensamentos no lugar. E é lá nesse trabalho da biblioteca que ela conhece a Gwen, que é uma sacerdotista super animada, que as duas vão acabar fazendo uma amizade muito importante. Vai ser um relacionamento
muito importante para Nesta ao longo do livro. E além dessa amizade que ela também vai fazer com a Gwen, ela também vai fazer uma amizade com a Emery, que é uma outra Illyriana, que ela tem vários traumas do seu passado em relação ao pai dela, a família dela, mas no fim esse trio vai acabar tendo uma relação muito importante para Nesta. Vai ser uma dinâmica, uma amizade sensacional. Sendo assim, Cor de Chamas Prateadas é o nível em que a gente vai acompanhar a evolução da Nesta, não só da questão dela aprender a lutar, mas também aprender um pouco de si e de seus poderes, porque ela foi feita pelo Caldeirão, então ela não tem real noção de suas habilidades, do que ela pode fazer. E ao longo do livro ela vai descobrindo o que ela é capaz, o que ela pode ou não pode fazer. Ela vai aprender a lutar, ela vai fazer vários laços de amizade importantes com a Gwen e com a Emery. E também tem toda essa questão da relação dela com o Cassian, que ela fala que a gente não é nada sério, vamos ter só um sexo sem compromisso. Mas no fim dá pra poder ver realmente como é forte essa conexão entre eles, essa relação entre os dois. E por se esperar de um livro de fantasia, também vamos ter muitas confusões políticas, ameaças de perigos eminentes que eles vão ter que lidar. Pois é, gente, eu sei que eu falei que eu não tinha intenções de ler esse livro, que eu não queria ler esse livro, mas acabei pagando com a minha língua, porque no fim foi um livro que eu amei demais, eu ri demais, surtei, inclusive eu li esse livro durante lives lá na Roxinha, e meu Deus do céu, às vezes eu surtava demais com esse livro, porque é realmente muito gostoso, ainda mais se você é fã da Sarah J. Maas, de ACOTAR, de você poder voltar para esse mundo em que você já conhece os personagens, como é que tudo funciona. É uma sensação muito gostosa, então foi uma leitura muito mais divertida, foi tudo muito mais do que eu estava esperando, porque eu fui ler esse livro com certo receio, com certo medo, mas também com o coração aberto para poder, tipo assim, seja o que vier, vou aceitar o que estiver vindo. E eu também conversei bastante com algumas pessoas que eu confio que leram esse livro, sem contar que eu também pensei muita resenha e fui atrás de opiniões de pessoas que eu realmente confio. Inclusive eu gostei bastante do vlog que a Tami do Resenhando Sonhos fez sobre esse livro, que eu tentei buscar o máximo de informações possíveis, conversar com várias pessoas, assistir vários vídeos para poder ter uma noção do que se falava no livro, para tentar me preparar. E no fim foi uma leitura que eu realmente amei. Particularmente falando, a Nesta nunca foi uma das minhas personagens favoritas. Ela sempre foi um pouco meio indiferente para mim, e isso tinha relação com essa minha relutância de ler o livro, que ela primeiro é uma personagem ok, não fede nem cheira. Eu sei que algumas pessoas já amavam ela e outras pessoas odiavam ela demais, porém eu tinha essa relação bem de indiferença com ela. Eu ficava, tá aí, tanto faz, bem chatinha, mas não sei se eu vou querer ler esse livro, será que vai valer a pena? E no fim eu gostei bastante de poder acompanhar toda essa trajetória dela, de todo esse crescimento dela. Eu realmente me emocionei em alguns momentos com todo esse desenvolvimento que a Nesta ganhou. A gente vê ela tirando essas muralhas que ela construiu ao redor de si para poder se proteger. A gente vê todos os medos, receios dela, algumas coisas que ela se arrepende que ela fez. Porque a Nesta é uma personagem que ela sabe como magoar as pessoas com suas palavras, ela sabe o ponto fraco dos outros, e às vezes ela faz isso propositalmente, mas a gente vê que em certos casos ela realmente se arrepende, ela realmente fica com isso pesando em seu coração e na sua consciência. Então poder acompanhar toda a trajetória da Nesta foi simplesmente incrível, foi muito bom. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar muitas questões do passado da Nesta, da vida humana dela, da relação dela com as irmãs, de como ela se sente pelo fato da Fairy ter matado aquele lobo e ter ido para o mundo esféricos, que ela fica tipo assim, ela se arrepende um pouco dessas escolhas, pelo que a irmã dela passou, ainda mais com Tami. Inclusive ela acaba falando com Tami algumas poucas e boas, então a gente vê a relação também dela com o pai e com a mãe. Então a gente realmente vai lá no íntimo da personagem, descobre todos os seus medos, seus receios, então acaba sendo um desenvolvimento muito grande que a personagem ganha, que ela acaba tendo várias camadas, a gente conhece suas perfeições e suas imperfeições, e eu acho que em certos momentos é impossível não se emocionar com ela, ainda mais no momento em que ela fala porque ela não gosta do barulho da fogueira, do fogo queimando na madeira. A gente descobre o porquê e cara, é bem delicado, você se emociona. E aqui, além de ter toda essa questão do desenvolvimento da personagem, nessa questão emocional, dela aprender com seus erros, dela aprender a pedir desculpa, dela realmente abaixar suas barreiras, que a gente vê como ela muda realmente, de como às vezes ela se arrepende de algumas coisas que aconteceram no passado dela. Aqui também vai ter toda essa questão do desenvolvimento dela, que ela vai aprender a lutar desde o básico,
dessa questão do posicionamento dos pés, até chegar numa luta com as espadas. E também tem toda a questão dos poderes dela, que ela nunca teve uma certa noção sobre suas habilidades, o que ela podia ou não fazer, porque ela foi criada pelo Caldeirão. Então aqui a gente também vai ter isso sendo trabalhado ao longo do livro, não só essa questão do desenvolvimento emocional, do sentimento, bem do íntimo da personagem, mas também suas habilidades para a batalha. Então é interessante você acompanhar toda essa trajetória da Nesta. Um ponto muito importante e relevante que a gente tem que falar aqui nesse livro são os relacionamentos estabelecidos aqui em Corte de Chamas Prateadas. Em termos de amizade, nós temos a Gwyn e a Emery, que vão ser duas pessoas fundamentais para Nesta, que elas vão formar um trio com uma dinâmica muito interessante, que elas vão começar a lutar juntas, porque elas vão precisar sobre as Valquírias, que era uma formação de luta que existia lá na Terra Férrea. Então elas vão começar a lutar, querer aprender um pouco mais sobre as Valquírias, tentar realmente fazer essa formação. Então é muito bom ver como elas se ajudam, que cada uma tem seu trauma, seu passado, mas mesmo assim elas acabam se ajudando. Então foi uma dinâmica, uma amizade que eu sinto que eu gostei de ver e fez muito bem pra Nesta. E além disso, outra relação que foi muito importante pra personagem é a relação dela com o Cassian, que mesmo que a Nesta em muitos momentos tente o afastar, acabe sendo um pouco grossa e rude com ele, o Cassian permanece ao lado da Nesta, que ele realmente tem um carinho, uma preocupação com ela, que a Nesta às vezes fala assim: eu não mereço isso, você é bom demais pra mim, eu não mereço toda essa sua gentileza, essa sua bondade. E pra mim foi um casal, um relacionamento que eu também gostei de acompanhar bastante. O Cassian foi uma peça fundamental para todo esse desenvolvimento da Nesta. Claro que ela acabou evoluindo por método próprio, por questões dela, mas a influência do Cassian acabou ajudando, assim como as amizades dela com a Gwyn, como a Emery, que foram fundamentais. Então gostei bastante das relações que a Sarah J. Maas construíram aqui. Além da Nesta ter essa relação com as irmãs dela, com a Phoebe e com a Elaine, também tem essa questão das novas amizades que foram introduzidas. E eu sinto que isso daqui fez muito bem para a Nesta. E eu acho que é impossível falar de ACOTAR sem falar do famoso Hot, até porque é conhecido como pornô de fada. E aqui tem um Hot sim, um Hot muito mais explícito, detalhado do que nos livros anteriores de ACOTAR. Inclusive eu li esse livro em inglês e os outros livros eu li em português. Eu pensei assim, meu Deus do céu, Sarah, jamais, que é isso que você escreveu, mulher? Não lembro de você ter feito uma coisa assim tão explícita, tão fogosa, mas tão tchan nos livros de ACOTAR. Será que eu li errado nos livros anteriores? Será que foi a tradução? Mas não, no fim aqui nós temos um Hot muito mais explícito, detalhado, e querendo ou não que acaba sendo um pouco mais pesado do que foi apresentado na trilogia anterior. Porém é muito bem escrito e eu gostei bastante. E eu sei que algumas pessoas podem falar: Bruna, mas o Hot resume a história inteira? Não. Aqui nós temos alguns momentos sim de Hot, algumas cenas bem calientes entre a Nesta e o Cassian, mas gente, o livro tem 700 páginas, mais 700 páginas. É um calhamaço, então quando você vê, tipo assim, a história como um todo e pega esses momentos entre a Nesta e o Cassian, você percebe assim, não é sobre isso a história, não é só sobre isso. Tem isso, tem, porque a Sarah J. Maas sabe que o povo gosta. Ela sabe que o povo quer ver isso, então ela coloca, mas isso não se resume à história. E por toda essa questão do Hot acabar sendo um pouco mais explícito, detalhado, um pouco mais pesado se comparado com os livros anteriores de ACOTAR, por favor, se você é menor de idade, ainda mais se você é um público bem novinho, com 12, 13, 14 anos, não vai ler esse livro, porque realmente não é para sua faixa etária. Respeita isso, porque na internet a gente vê algumas pessoas de uns 12 a 14 anos que têm essa vontade de ler ACOTAR, porém não é uma trilogia assim muito própria para esse tipo de público, por essa questão do Hot, além de outros aspectos. Então, por favor, respeita a classificação indicativa do livro. Você pode se achar a pessoa mais madura do mundo, mas acredite em mim, você não é. E tem coisas que é bom você acabar lendo, aprendendo no tempo certo. E aos 12 anos não é o tempo certo. Se eu lesse esse livro daqui aos 12 anos, eu ia ficar chocada, que eu ia falar assim, caceta, que é isso que tá rolando? Meu Deus do céu. Eu ia ficar em choque realmente, porque tem muita coisa explícita, mais profunda, mais pesada, que um público mais novinho talvez não saiba interpretar tão bem. Então, por favor, respeite a classificação indicativa do livro. E de forma geral, eu posso falar que Corte de Chamas Prateadas foi um grande presente para os fãs de ACOTAR, porque aqui você pode voltar para esse mundo, rever personagens que você amava e também conhecer alguns novos. Pra mim foi uma experiência muito gostosa, foi muito mais tudo do que eu estava imaginando, porque eu tava morrendo de medo, eu achei que ia ser uma decepção.
Eu realmente fico com o coração aberto, mas eu tava com, tipo assim, torcendo, achando que ia ser uma decepção. E no fim foi tudo maravilhoso. Eu surtei demais com esse livro. Foi um livro que foi gostoso de ler, de acompanhar essa trajetória da Nesta. Eu consegui criar uma empatia pela personagem, porque antigamente eu era indiferente. E aqui você vai entendendo um pouco ela, de suas camadas, suas perfeições, suas imperfeições. A autora não apaga os erros que a personagem cometeu anteriormente, não fica tentando justificar, mas coloca o personagem aqui pra poder tentar aprender, pra tentar evoluir, pra tentar ser uma pessoa melhor. E todas as relações que a autora construiu aqui nesse livro, das relações de amizade, das relações amorosas e também da própria relação da Nesta com suas irmãs, foi algo que acabou me conquistando. Então, se você é fã de Acotar, tem vontade de ler esse livro, leia, porque eu acho que você vai gostar. É muito gostoso você estar em contato com esse mundo, com esse universo, te dá um quentinho no coração. Então acabou sendo uma experiência muito positiva pra mim. E caso vocês tenham interesse em comprar esse livro, eu vou colocar o link de compras aqui no box descrição. E comprando por esse link eu ganho uma pequena comissão e vocês não gastam nada a mais, sério. Comprando por esse meu link da Amazon, eu recebo uma ajuda gigante de vocês. Então, por favor, comprem. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais sobre Cor de Chamas Prateadas, que era um livro que eu li. Eu falei assim, não, eu preciso conversar com o pessoal, preciso ter essa conversa e expor tudo isso. Porque se no passado eu falei que eu não queria ler, agora eu tenho que vir aqui me retratar, falar porque eu li e porque eu gostei. Eu achei que era válido fazer essa retratação. E no fim foi um livro que, meus sentimentos ficaram bem aflorados, eu amei. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, porque isso me ajuda demais. E ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana aqui no Editora Ruvian. E aproveita e compartilha com seus amigos e amigas, ainda mais se eles forem fãs da Sarah J. Maas, ou se eles forem fãs de Acotar, ou se eles gostam de Acotar e têm dúvidas se devem ou não ler esse livro. Que eu acho que é um livro que realmente vale a pena ser lido, ainda mais para os fãs dessa série, dessa saga. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro e se vocês leram, o que vocês acharam. E me conta aqui também se vocês têm vontade de ler ou o que vocês acharam da premissa dessa história. Me contem aqui que eu quero saber. E obrigada e até a próxima!